Legal, já estamos de volta com o programa O Mundo da Criança de hoje. É sempre muito bom contar com a sua audiência e a sua participação. O programa O Mundo da Criança, sempre em nome de Pimenta Pimentinha, no Confiança Esmeralda, o melhor da moda infantil. Pimenta Pimentinha está lá para atender você e toda a família, do 0 até os 16 anos. Programa O Mundo da Criança de hoje falando sobre Zika vírus, Aedes aegypti, Guillain-Barré, o que mais, doutor? Microcefalia, olha... Vou te falar, a doença é o que não falta aqui, viu? Nós precisamos orar mais, mas vamos lá. Mas o programa Mundo da Criança tem essa de defender a saúde da criança. É verdade, né? Sem dúvida. E aí a pessoa fala, pô, mas se é um negócio lá do feto, realmente para o pediatra tem muita importância o que acontece no feto. E diria assim, até... na pré-concepção, então tem muita coisa relacionada ao feto e à saúde do bebê. Por isso é que a gente está assim, temos experiência em microcefalia, é uma coisa assim terrível, e a gente está realmente nessa batalha de informar, né, que o momento é difícil, que o momento é sério e que realmente a gente precisa se posicionar. Mas nós vamos para uma reportagem, Marco, porque a ênfase... se pudesse mostrar aí para a gente essa imagem, só para lembrar que a dúvida que existe no meio científico, Marcos, é realmente se esse vírus Zika tem relação com a gestante e a microcefalia. Vamos ver. Ainda parece que você não tem, assim, sob o aspecto médico, uma comprovação absoluta, mas as coisas estão caminhando para que isso... essa dúvida realmente que parece quase esclarecida, mas não completamente definida. Então a dúvida existe, mas ela está caminhando para um esclarecimento maior. E a prova disso, assim, olha, o dia de... essa informação do dia 2, veja a seriedade com que isso está acontecendo, do próprio nosso Ministério da Saúde. Veja, o Brasil registrou até o dia 2, hoje nós estamos no dia 12, até 10 dias atrás, 4.783 possíveis casos de microcefalia. É bastante, né? Vamos arredondar para 4.500, 5.000 casos. Possíveis casos de microcefalia. Deste número, 404 bebês com microcefalia e outros problemas do sistema nervoso central. Então, o que nós comentamos para você a semana passada, nós temos um vírus que compromete a gestante, o Zika vírus, mas nós temos gestantes que tiveram dengue com 4 meses e nós tivemos uma criança com um agravo muito importante do sistema nervoso central. Então, realmente, todo vírus pode levar a um agravo importante do sistema nervoso central, a um problema sério do sistema nervoso central, do cérebro. Então, aí, desses 4.000, 10%... com microcefalia e outros do sistema nervoso central. 17 deles tinham alguma relação com o Zika. Então já olha, 17 parece ter uma relação. Isso não é do Ministério da Saúde, é publicação do Ministério da Saúde. E outros 709 casos já foram descartados, ou porque a medição do período cefálico estava errada, ou porque a infecção desses bebês não tinha relação com algum agente infeccioso. Então aí... o que a gente tem desse total de 4.500, 5.000, 17 crianças com microcefalia podem ter relação com o Zika vírus. Agora veja que no dia de ontem houve uma publicação, aí vocês estão vendo a data, de 11 de 2 de 2016, ontem, uma revista importante, New England Journal of Medicine, uma publicação que fez, eu vou contar a historinha, vou descrever aqui a historinha, Marco. A história é assim, é uma moça, ela é europeia, ela é grávida, estava em Natal, no Brasil. Certo? E ela teve, enquanto grávida aqui no início da gestação, ela teve sintomas assim, de febre, dores musculares e umas manchinhas pelo corpo. Bom, como ela é de origem europeia, ela foi para a Europa. Na Europa, com 32 semanas, ela fez um ultrassom que mostrou que o seu bebê, o seu feto, tinha uma microcefalia. Certo? Bom, até aí
lembra que nós podemos ter outras causas de microcefalia, toxoplasmose, o próprio álcool pode levar a microcefalia, doenças genéticas, outras infecções, enfim, qualquer vírus pode levar a um problema do encéfalo e determinar uma microcefalia. Agora, essa senhora, essa jovem, passou aqui pelo Brasil no início da gestação, teve esse quadro inespecífico de uma doença viral, foi para a Europa, 32 semanas de idade gestacional. 8 meses, né? Mais ou menos de 7, ela teve essa microcefalia. Bom, aí veja bem o que aconteceu, Marco. Houve a interrupção da gravidez aos 8 meses. Com 8 meses de gestação, interrompeu a gravidez. A palavra é interromper a gravidez. Veja que isso não é aborto. Certo? Aborto, pelo conceito de aborto, é você ter aí 20 semanas, até 24 semanas para alguns, mas 20 semanas de idade gestacional. Abaixo disso é aborto, acima disso, se acontecer alguma coisa, é natimorto ou você interrompeu a gravidez. Certo? Você está já com uma vida realmente já bem formada, 8 meses. Agora, para fazer isso, veja o que a gente teve o cuidado. Ela, para fazer isso, ela teve a pedido da mulher e a aprovação do Comitê de Ética da Eslovênia. Ela é deste país, da Eslovênia, lá da Europa. Então, com 8 meses, ela interrompeu a gravidez. Isso no Brasil não é possível, certo? Claro que é possível, mas não é possível legalmente. Não é permitido, certo? Né? Não é permitido legalmente. Você, para provocar um aborto, interromper uma gravidez, você tem ou é estupro, ou você tem anencefalia, ou alguma doença que pode colocar em risco a mãe. Zika vírus não faz parte disso. Pelo menos por enquanto. Pelo menos por enquanto. Vai dar muito pano para manga ainda esse assunto, né? Isso já existe uma proposta... Já tem uma discussão, inclusive... no Supremo Tribunal Federal, já existe uma parte da igreja dizendo sim, uma parte dizendo não, já existem juristas dizendo sim, dizendo não, já existem famílias dizendo sim, dizendo não. Então há um assunto assim, há médicos dizendo sim, outros dizendo não. Então vai virar uma polêmica. Já é tema de discussão. Não já está discutindo, já estão discutindo. Certo? Mas veja o que aconteceu. E aí envolve muito, aliás, envolvem todos os fatores que permeiam a sociedade, né? Claro, tudo, porque é uma vida. Aí nós vamos discutir assim, nós vamos discutir o que fazer com uma vida que tem uma microcefalia. Mata. Então, matamos essa vida ou cuidamos dessa vida. E morremos cuidando dessa vida, porque é mais ou menos isso, né? Vai depender muito daquilo que você pensa, dos seus conceitos, dos seus valores. Mais uma vez, o aspecto individual vai ter que decidir. Sabe, doutor, deixa eu só perguntar uma coisa, até pela sua experiência aí com o seu ambulatório lá com crianças com paralisia cerebral, que até me perguntaram isso, se tem se é próximo disso, se tem uma relação com isso, quer dizer, se existe um grau acima ou abaixo, alguma escala de microcefalia, ou se microcefalia é microcefalia e ponto? Não, você tem uma escala. Você tem um comprometimento, é uma criança com pouco comprometimento, e você tem com muito comprometimento. Na microcefalia Na mesmo? microcefalia. Tá. Certo? Quer dizer, a microcefalia significa apenas perímetro cefálico, uma criança que nasce com menos de 33 centímetros. Aí, perímetro cefálico. Aí vai ser o acaso que vai definir... Aí, como vai evoluir isso, a gente não sabe. Tá. O que você não tem é como tratar, mas você tem como estimular, você tem como manter a vida. Aquilo que você tem, né? Aquilo que você tem ali, você tem que fazer funcionar da melhor forma. Você tem que fazer funcionar da melhor maneira. E há situações de pessoas que vivem muito bem e têm um perímetro cefálico menor do que o normal. Então, essa é a dúvida, Marcos, porque você pode ter uma criança com microcefalia e que ela não vai ser tão comprometida. Agora, simplesmente porque você está em essa situação emergencial de Zika vírus, então interrompe essa gestação, porque é interromper uma gestação, ou deixa essa criança viver para ver o que vai acontecer. Então, nós comentamos no programa anterior, que a Folha de São Paulo publicou aí no domingo anterior, que algumas gestantes
que tem um quadro infeccioso e que realmente acham que aquilo pode ser vírus porque não tem como fazer diagnóstico atualmente, elas estão abortando. É uma coisa pessoal dela, não aprovado pelas nossas leis, claro. Mas vejam o que aconteceu com essa Eslovênia. E aí o exame confirmou realmente toda a presença, né, do Zika, né? Nessa família, olha, o resultado, vamos mostrar o resultado da autópsia, que o cérebro dessa criança realmente tinha um agravo importante, danos graves no cérebro, e na medula dessa criança também tinha comprometimento importante, e a presença do vírus Zika no cérebro. Certo? Quer dizer, realmente essa mulher teve toda uma história de Zika vírus. Quer dizer, ela viveu num lugar cuja epidemiologia é sustentável para o assunto. Lá tem a Aedes, lá tem uma situação de transmissão, muitos casos, e ela foi para a Europa, lá na Eslovênia. E aí o governo permite, o comitê de ética do governo permite a interrupção da gravidez. Comprovação de que realmente no cérebro dessa criança tinha lá o genoma do vírus Zika. E claro que se a criança tem, o feto tem, a mãe também tem. Claro. Agora, me diz, doutor, e já se sabe, por exemplo, se a partir do fim da manifestação da doença, a mãe continua a ser uma portadora do vírus e continua a transmitir ou não se sabe isso? Não tem essa informação. Não tem, né? Marcos? O que a gente soube agora com publicação Acho que ainda bem que a gente não sabe disso ainda, né? Porque senão a gente vai ficar muito preocupado. Quanto tempo você vai poder ter esse vírus? É assunto muito novo, como nós vimos hoje, a publicação de hoje, de que o sêmen pode manter o Zika vírus aí por meses. Então, imagina, nós estamos numa situação de saúde pública de uma complexidade que eu não consigo, assim, entender para onde que isso nós vamos chegar, quais são os riscos e muito menos os porquês, claro, mas que a gente como médico tem que alertar para a situação importante que nós estamos vivendo. O cuidado, essa documentação de que realmente você pode ter o vírus Zika no cérebro de uma mãe contaminada. Vamos para frente um pouquinho, sabe? Então aí realmente isso é publicação de ontem, Marcos, numa revista séria, e isso realmente fez com que muitos cientistas ou médicos, então realmente, e a própria Organização Mundial de Saúde, parece que realmente a relação é absoluta. Mas o que a gente tem como sinal de alerta é a hipótese diagnóstica, encontro no líquido amniótico do genoma do Zika vírus. Então, o líquido amniótico tem Zika vírus e aí você tem uma situação que é de risco realmente. Se você tem lá Zika vírus no líquido amniótico, isso é diagnóstico definitivo? Não é definitivo, é quase definitivo. Qual é o argumento? Que você não pode encontrar Zika vírus em nenhum tecido da pessoa, entende? Se você encontrou no cérebro de uma criança, encontrou no líquido amniótico, tá errado. Então você tem que estabelecer uma relação de causa e efeito. Certo? Então veja como a coisa está crescendo em termos de ciência e as publicações vão se somando para a gente estabelecer essa relação, que é dúvida ainda, gestante, vírus Zika, microcefalia. Né? Mas a gente tem algumas coisas ainda para falar, nós temos mais um bloco e nós vamos falar a próxima coisa sobre os alertas que a Organização Mundial de Saúde publicou. Certo, Marcos? Tá certo. Vamos rapidinho para mais um intervalo, a gente volta na sequência com o programa O Mundo da Criança de hoje, falando aqui sobre Zika vírus e, claro, mais uma vez lembrando que o nosso papel enquanto tudo isso acontece, quando tem cientista pesquisando vacina, pesquisando tratamento, pesquisando o que contamina, o que não contamina, nós temos que matar um mosquito que esse a gente já sabe que contamina, pica e transporta a doença mesmo. Então, não deixe de eliminar o criador do mosquito, o criadouro ali. Vai acabando com tudo. Vamos matar mosquito. Rapidinho a gente volta na sequência. Até já.